Pessoal, dando continuidade, né, nós vamos falar sobre edema agudo de pulmão. O que é o edema agudo de pulmão? Ele é um aumento súbito, ou seja, tem um aumento nos capilares. Os nossos pulmões, os alvéolos, eles são formados, né, são altamente ricos em capilares e microvasos. Então, o edema agudo de pulmão, o que acontece com ele? Ele vai fazer com que esses capilares, porque são arteríolas, né, e vasos minúsculos, que vão aumentar significativamente a pressão desses vasos, né, a pressão desses capilares. E vai acontecer um extravasamento de líquido sanguinolento com presença de sangue também para dentro dos alvéolos. Os alvéolos, eles são câmaras, né, que eles ficam preenchidos de quê? De ar, né, de gás carbônico e oxigênio, para acontecer a troca. Quando há uma pressão muito grande em relação aos capilares, que a pressão é muito maior do que a dos alvéolos, acontece um extravasamento de líquido para dentro dos alvéolos e começa a preencher de líquido, e a pessoa começa a ter dispneia, né, tosse. A tosse ela pode estar espumando, né, com aspecto de espuma e com presença de sangue, dificuldade para respirar, dispneia, enfim, tá? É um quadro clínico crítico, ou seja, um quadro clínico grave, decorrente da incapacidade do ventrículo esquerdo, né, em bombear o sangue para as válvulas aórticas, causando um acúmulo de líquido nos pulmões. A etiologia, o que causa, né, o edema agudo de pulmão, geralmente são inúmeras causas, principalmente doenças cardiovasculares, né? Aquelas pessoas que já têm problema cardíaco, hipertensão arterial, tá? Como insuficiência coronariana, ou seja, um infarto pode levar a pessoa a evoluir ao edema agudo de pulmão. Uma angina pectoris pode também levar ao desenvolvimento do edema agudo de pulmão, né? Uma crise hipertensiva, né? As arritmias cardíacas, as infecções, anemia, a hiperidratação. Olha, quando a gente falou lá em farmacologia, a importância da gente seguir o volume, né? A quantidade de soro, a quantidade de líquido que a gente deve orientar o paciente para não ficar abrindo, né, lá o equipo para poder correr o soro rápido. Tem gente que o médico lá prescreve 1000 ml para poder correr em 18 horas ou 16 horas, ou 1500, 2000 ml para correr em 24 horas. É muito comum esse soro, né, correr por 16 horas, por 10 horas, né, por 12 horas. Isso pode levar ao quê? Principalmente se a pessoa for uma pessoa idosa e tiver alguma predisposição, alguma comorbidade que possa levá-la a quê? A desenvolver esse edema agudo de pulmão. Aqui tem os alvéolos. Tá vendo? Ó, os alvéolos aqui, igual um cachinho de uva, né? Os bronquíolos. E aqui ele foi ampliado, aqui embaixo. Tá vendo os alvéolos, como é que tá esse azulzinho aqui? Eles são líquidos. Eles têm o quê? Uns já estão pela metade de líquido e outros já estão quase todo preenchido. Então não há troca gasosa significativa aqui, né? Então, em alguns casos, né, na maioria, quando a pessoa desenvolve o edema agudo de pulmão,
a pressão capilar, né, dentro do capilar, geralmente está 8 milímetros de mercúrio, e a pressão dos capilares, né, ela sobe tanto que pode chegar a 30 milímetros de mercúrio nessa fase de 25 a 30 milímetros de mercúrio, que é um quadro grave que a pessoa pode estar desenvolvendo ou evoluindo para um edema agudo de pulmão. As principais queixas, né, sinais e sintomas do edema agudo de pulmão, que é a dispneia, né, que é a dificuldade para poder respirar, a tosse, produzindo um escarro, lembra que eu falei no início? Um escarro espumoso e tingido muitas das vezes com sangue, né, fica com aspecto rosado. Tem ataque cardíaco, né, o coração ele aumenta a sua frequência com ataque cardíaco. A pele ela fica cianótica, principalmente as extremidades, os lábios, né, os dedos das mãos, dos pés ficam arroxeados, né, cianóticos. E a pele ela fica também fria e úmida. A inquietação e ansiedade, ou seja, a pessoa está com dificuldade para poder respirar, ela começa a ter um comportamento de inquietação, até também causado pela baixa de oxigenação no cérebro. Tá? Geralmente o tratamento sindrômico ele é o que é? É a base de morfina para poder dar uma sedada no paciente, né, diurético para poder tentar enxugar esse paciente, né, drenar o excesso de líquido que tiver nele, e digitálicos, né, alguns medicamentos, né, para o coração. Então os cuidados de enfermagem, a gente precisa fazer o que? A enfermagem é importante, é fundamental que ela mantenha-se ao lado do cliente, demonstrando segurança para ele, né, e monitorando os aspectos essenciais para que o mesmo saia da crise rapidamente. Então, isso ajuda muito em relação à recuperação do paciente, né? A manutenção do seu conforto, favorecer um ambiente confortável para ele, um ambiente, além de confortável, ventilado, né, colocando em posição elevada, ou seja, em posição de falo, para poder diminuir o retorno venoso e propiciar uma máxima expansão pulmonar, né, para poder melhorar a sua expansão pulmonar, automaticamente levando a um favorecimento da troca gasosa. Monitorar com frequência os sinais vitais, administrar a oxigenoterapia e de medicações opiáceos, diuréticos e digitálicos de acordo com a prescrição médica, manutenção das vias venosa prévia com gotejamento mínimo, evitando a sobrecarga volêmica. Lembra que eu falei, tá? Aqui está pedindo o quê? Para poder evitar sobrecarga volêmica, ou seja, se ele está com edema agudo de pulmão, ele está com excesso de líquido. Então, a minha intenção é o quê? É evitar o máximo que esse paciente retém líquido. Tá? E a monitorização do fluxo de urina. Geralmente, em pacientes graves, assim, com edema agudo de pulmão, a gente adere, né, ao balanço hídrico, para que a gente possa fazer isso com o paciente, né, fazer esse balanço hídrico para poder estar acompanhando a evolução desse paciente.